Congresso derruba veto de Lula e proíbe incentivo ao aborto e cirurgia de mudança de sexo. Emenda é de autoria do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em derrota de Lula, Congresso derruba veto às saidinhas. Trecho mantido pelos parlamentares impede o preso do regime semiaberto de visitar a família nas saídas temporárias. Então, a gente tem esses... A próxima pauta também ainda é sobre esses vetos, porque ontem, na verdade, teve algumas derrubadas de veto e algumas manutenções de vetos, né? Então, a gente vai separar essas duas primeiro e depois a gente vai falar sobre a próxima. Vou passar o primeiro comentário para a Karina Michelin. Foi uma grande vitória, inclusive no dia de ontem, nesse congresso misto entre senadores e deputados, para votar, eram 17 vetos ali que estavam votando, coisas importantes, mas a mais importante de todas, sem dúvida, era o veto em relação ao veto 46, né, que foi muito discutido, muito falado aí, sobre tentando calar sempre a população de uma forma ou de outra. Em relação a esse veto do aborto, né, desse dinheiro, dessas emendas aí que iriam financiar esse tipo de ideologia, na verdade, porque essa agenda progressista permite isso. A gente está vendo isso acontecer em vários países que têm esse poder, essa gestão dos políticos progressistas, esquerdistas, comunistas, socialistas. Enfim, não é uma agenda pró-família, né? Se a gente for ver bem, não é uma agenda pró-vida. É tudo ao contrário. Aqui eles falam sobre aborto, eles falam sobre eutanásia, e isso vem sendo aplicado nesses países que têm essa gestão e que a população já está mais, dizemos assim, sem alma, né? Que as pessoas já se acham que está tudo normal tirando essa essência realmente do ser humano, né? Relativizando isso tudo, relativizando a dor, relativizando o sofrimento, relativizando tantas coisas. São temas muito complexos, discutidos, né? Que estão sendo discutidos, mas sinceramente, você pegar esse dinheiro do Estado, do pagador de impostos, para aplicar em determinados projetos como esse, eu também estou de acordo que esse veto foi vetado, né? Caiu, né? Ele não vai mais ser ativado por enquanto. E a questão é o que essa lei do Eduardo Bolsonaro, que fala sobre o financiamento, né, dessa agenda, o financiamento dos hospitais, enfim, de tudo que seria feito para mudança de sexo, para essas terapias que estão fazendo. E tudo isso está sendo muito discutido no mundo inteiro também, porque esse é um assunto muito difícil, porque eles falam sobre os pais, né, de filhos transgênicos, transgêneros, e essas crianças são idades muito precoces. Aqui a gente está falando de crianças que já começam essa transição a partir de 4, 5 anos. Então, são agendas perigosas, que isso vem sendo... Aqui em Londres, no Reino Unido, tinha um hospital que fazia essa transição de sexo numa idade muito jovem, inclusive ele foi fechado por questões até mesmo de processos, né? Que tem um caso famosíssimo de uma transgênero que se operou, mas sem nenhum tipo de assessoria, simplesmente chegava lá, o psicólogo achava que ela tinha que fazer mesmo e ninguém tentava entender por que ela estava atravessando por aquele período, né? Por aquele momento. Então, eles já davam uma sentença de ir até lá e fazer essa mudança de sexo, que é algo completamente danoso, né? Mutilar o seu próprio corpo. E quando você mutila o seu próprio corpo, você não consegue mais voltar, né? Que foi o que aconteceu com essa menina. Então, se fechou todos esses hospitais, se começou uma discussão no mundo acadêmico muito grande, mas a gente sabe que o mundo acadêmico hoje também é tomado pelos progressistas, que continuam, né, incentivando essa pauta, essa agenda. Então, eles estão tentando aí ainda ludibriar essas massas de adolescentes que, na verdade, todos nós, na adolescência, passamos por períodos difíceis,
né? Que todo mundo acha que não, que hoje em dia, se você tem algum problema psicológico, já querem já te operar, te mutilar, falar, não, é isso mesmo, vai lá e faz isso. E financiando isso tudo. Isso é muito perigoso, isso ainda bem que isso foi revisto, que caiu, para que a população entenda realmente que isso tem que ter uma certa responsabilidade e também uma certa coerência em tudo isso e não seguir a propaganda, porque essa propaganda está sendo danosa para a nossa nova sociedade, que é essa nova geração. Obrigado, Karina. Eu passo o próximo comentário para o Cláudio Caivano. Obrigado, Paulo. Primeiro, obrigado pelas palavras, né, pelo incentivo aí à nossa luta. E eu vou pegar alguns segundos só para fazer um elogio e, obviamente, me traz muito orgulho. A minha filha está lá, está na Ubra, em Canoas, né? Ela é médica veterinária. Eu não consegui o voo da FAB, ela conseguiu, porque é um serviço essencial, né? Alguém que eles estão precisando, profissionais da medicina veterinária. Ela nos disse que o clima está ameno, pelo menos, né? Não está tão frio e não está chovendo, que já é um ganho, porque os galpões em que eles estão lá na Universidade Luterana Brasileira, né? Ou seja, o telhado horrível, tudo vaza, então chove, compromete a limpeza dos cães, né? E são muitos, inúmeros, eu não saberia dimensionar, acredito que mais de uma centena está lá. Então, é quase que um exército de voluntários, ela está lá. O problema é a segurança, né? Então, eles agora têm ali voluntários que também estão fazendo essa segurança, mas o crime organizado é um problema lá em Canoas, e teve uma noite dessas que de manhã ela se comunicou com a minha esposa e disse que tentaram invadir o local ali para roubar, vejam só, cachorros de raça. Então, o problema vai continuar aí por um longo período. Mas aqui em casa, então, a gente tem a constatação daquele ditado, né? A palavra até pode convencer, mas o exemplo arrasta, então manifesto meu orgulho, não só ela, mas todos os voluntários que vão para lá dessa maneira aí, fazer uma benemerência ao próximo e salvar o Brasil. Eu tenho repetido aqui que é a nossa Operação Dínamo, né? O Rio Grande do Sul hoje representa aquilo que representou Dunkirk lá em 1940. Quanto à emenda, né, de autoria aí do Eduardo Bolsonaro, ela foi um golaço, né? Primeiro porque foi muito criticada naquele momento. Isso não, né? LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, você vai pôr uma emenda dessa, não tem sentido, até da própria base aliada, né? A nossa base aliada, a base de oposição, mas agora está demonstrado que realmente foi um golaço dele, né? Porque além de colocar na discussão a pauta de costumes e fazer ali, você fincar o pé, como se diz na várzea, né? Finca o pé aí, zagueiro, você fincou o pé lá, dizendo, daqui não passa. E como bem disse a Karina, todas essas questões de gênero, de aborto, de vida, picadinha, tudo está envolvido nessa questão dessa emenda na LDO. Então, se gastar dinheiro, vejam só o pulo do gato aí, se gastar dinheiro com isso comprovadamente dos cofres públicos, pode gerar crime de responsabilidade. Alguns poderão dizer, Caivano, mas isso no Brasil não significa grande coisa. Realmente, pode até não significar grande coisa, mas vai ficar mais uma manchinha aí em quem já está bem sujo na rodinha. Quanto à saidinha, bom, vamos estender os nossos cumprimentos a ninguém mais, ninguém menos que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que muito nos orgulha aqui, com bastante bairrismo agora, porque ele lutou 6 anos por essa lei. 6 anos. Não estou brincando, não. São 6 anos de luta para que isso fosse aprovado. Foi aprovado esse ano, teve esse veto presidencial e eles conseguiram derrubar esse veto. E olha só, pasmem você, nossa audiência, Tabata Amaral e Maria do Rosário votaram junto com a oposição. Parece que aquele episódio que elas sofreram, que era só para uma cervejinha, traumatizou as duas. E elas falaram, não, saidinha não. Deixa aí do jeito que está na lei, só para trabalhar e para estudar quando for o caso. Para visitar a família, eu recomendo a todos esses aí, não cometa crime, porque você vai ficar bem perto da sua família, dentro do seu lar. E aí, para finalizar, para aqueles esquerdopatas, né, não só de ocasião, eles são verdadeiros paladinos da maldade, eu vou sugerir a questão para a gente pacificar esse assunto. Vamos fazer um corte, para tudo agora.
e daqui 30 dias a gente revê o impacto que isso vai trazer na criminalidade. Fica a dica aí. Obrigado, Caivana. É fato isso, essa questão da Maria do Rosário É fato? da Tabata Amaral? Há fatos e fotos. Saiu na coluna da Bônica Bergamo. Saiu lá, ela disse, que absurdo, a Maria do Rosário e Tabata Amaral, quem diria? Pois é, maravilhoso, né? Maravilhoso. Vou ser obrigado a comentar um pouquinho sobre isso, fazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo hoje sobre as questões do veto, os últimos acontecimentos do Congresso Nacional. Isso aí é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Manda o print no privado, Paulo. Tá bom. De vez em quando vocês estão me dando muita. O Diogo mesmo, de vez em quando ele fala alguma coisa aqui, traz alguma informação. Depois, no dia seguinte, ele deve ver mais ou menos o que ele disse em um formato meio diferente, através de um vídeo, sei lá. Esses dias eu fiz uma cena como se fosse o Marcelo Odebrecht chegando em casa, né? Falando com a mulher dele e tal, fiz uma analogia e tal. E eu tirei do programa aqui, né? O Diogo falou alguma coisa, eu falei, puxa, isso aí é sério, né? Depois eu perguntei para ele no privado, como é que foi? Ah, tá, isso mesmo, tal. Eu entendi mais ou menos ali, aí transformei no roteiro. Agradeço vocês aqui, todos que me dão insights aqui para continuar o meu trabalho também, né? Obrigado, Caivano. Vou passar o próximo, último comentário dessa primeira pauta e subpauta para o Diogo Forjas. Você entendeu perfeitamente, Paulo. Você entendeu perfeitamente. Aliás, a sua outra forma de falar tem nome, chama forma genial, né? É genial o que você faz. Esse vídeo do Marcelo Odebrecht, quem não assistiu, assista, é fantástico. Até a pessoa mais leiga do universo entende precisamente o que aconteceu ali. Excelente. Legal. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui dos dois pontos, então. Aí o veto do Lula que proíbe o incentivo ao aborto e a cirurgia e mudança de gênero. Eu acho que o valor mais significativo disso é a mensagem. Nós estamos falando, então, que em um país que tem uma esquerda totalmente aderida ao ponto ápice da agenda woke, 2030 e companhia, em um governo que talvez tenha sido dos que mais investiu em capital político, dado o volume absurdo de emendas parlamentares, um governo que tem o poder da repressão estatal através das canetas da toga, que tem atendido recursivamente a todos os desejos do executivo, ver uma pauta dessas... Oi? Desculpa, fui eu, Diogo, perdão, pode continuar. Não, imagina, eu achei que era algum comentário. Ver uma pauta dessas passar não é brincadeira. O Caivano falou sobre como eles estavam contra e tal, não sei o quê, mas a questão é a seguinte, foi aprovado majoritariamente pelo Congresso Nacional. E quando o Executivo vetou, se derrubou o veto. Isto já representa, do ponto de vista institucional, uma tendência que já existe nas sociedades. E isso tem acontecido no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. A agenda woke está em queda livre. Eles ainda têm, evidentemente, pessoas em posição de poder que têm pressionado, procurado manter essa agenda. Cada sociedade tem um nível de maturidade e reatividade diferente, mas há uma tendência predominante de reação a esta agenda de proporção suficiente para começar a ganhar representatividade até em um país como o nosso, que tem nesta casa aqui tarados por emendas parlamentares. Até aqui nós temos uma vitória dessa natureza. Então, acho que do ponto de vista maior, é uma mensagem importante que consolida um movimento que é comum a todos. E é comum a todos porque a gente vive sob uma repressão de uma mesma agenda de poder, o tal dos globalistas, aquele plano global, o fim do conceito de Estado, né? Então, a gente tem agências, as supranacionais e a desmídia e os artistas, uma mesma matriz de influência que tentou empurrar a goela abaixo essa agenda, e por isso ela é mais ou menos a mesma no mundo inteiro. Por isso que as reações, guardadas as diferenças culturais, são relativamente as mesmas. Daí, acho que é uma consolidação de tendência, e o Brasil, na conjuntura que tem de uma política tão comprometida com interesses outros que não os da própria política ou da população, eu acho que é um símbolo muito representativo, do ponto de vista cultural. Com relação à derrota do Lula no veto das saidinhas, aí tem pelo menos 3 mensagens que acho que são muito importantes. A gente está lutando contra isso já faz uns 6 anos, né? Eu vi ele até meio emocionado ali na Câmara quando saiu a aprovação, ele se emocionou. E é de se emocionar mesmo. Mas o que eu vejo de mais relevante do ponto de vista político é que, veja,
Não é novidade que o crime tem influência enorme na política no Brasil. Quem diz isso não sou eu. Tem matéria do Cabrini, entrevistando líderes de facção criminosa, dizendo como as gerações eles estão na política, como eles formam juízes, deputados e por aí vai. Eu não vou entrar nas especulações do medo, da violência do crime, ou de como as pessoas são corruptas com grana, mas vou citar essas reportagens que, bom, vão ter que ir atrás do Cabrini para encher a paciência, para dizer que o crime organizado influencia na política. Acho que todo mundo aqui tem essa consciência. Isso significa que ou esta influência não entrou em campo, ou entrou em campo e perdeu. E isso é representativo. Agora, tem pegadinha aí. A gente já esperava que, depois que a saidinha caísse, eles tentassem levantar ela de novo. E adivinha onde? Do outro lado da praça dos três poderes, no STF. Então, mais uma vez, nós vamos ter que enfrentar, provavelmente, a tentativa do Supremo Tribunal Federal de fazer o papel do Legislativo. E acho que talvez por isso talvez explique o ato falho das duas que votaram contra a saidinha. Eu não sei se foi um lapso de consciência, não. Talvez tenha sido um lapso de distração. Será? Porque mal saiu o resultado e eles já estão falando em levar para o STF. Do ponto de vista legal, o Kevin pode até falar melhor do que eu, mas do ponto de vista legal, no meu entendimento, não tem como o STF meter o bedelho nisso. Quer dizer, dentro da lei, claro, que eles não estão muito acostumados a respeitar, mas dentro da lei não tem como, porque a Constituição já existia e a saidinha não. Então, para dizer que a saidinha é inconstitucional, você vai ter que dizer que a Constituição foi inconstitucional enquanto não tinha saidinha. Não dá, né? Então, não tem constitucionalidade por uma questão lógica a ser discutida. Mas o senador-geral da República, ou o procurador-geral do Senado, o Randolfo Rodrigues, parece que já vai meter o bedelho nesse negócio aí. Vamos ver, pode ser um ponto de inflexão. A questão é, até quando o Congresso tolerará o STF sequestrando as suas atribuições de legislar, seja para incluir leis ou para revogá-las? Qual será o limite para que o Congresso Nacional faça valer as próprias prerrogativas, seu poder de negociação e seu poder de autoproteção? Esse é o ponto. Eu nem peço pela democracia ou pelo povo, porque eles realmente não se importam mais. Quando é que eles vão defender minimamente os próprios poderes? Que é disso que nós estamos falando mais uma vez.